Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Ter a atenção das pessoas durante uma aula e um treinamento é um desafio bem grande, né? E o que você precisa é realmente ter a atenção deles para fazer com que eles tenham resultado. Por isso que hoje eu vou te ensinar uma técnica maravilhosa, incrível, inacreditável para você aplicar hoje mesmo. Você vai aprender a fazer uma barra de progresso dentro da sua apresentação. Tudo isso e muito mais na aula de hoje da Fantástica Fábrica Criativa. Eu vou te falar agora uma coisa que nunca te falo na hora de criar uma apresentação. Para sua aula ou seu treinamento realmente serem criativos, não adianta você focar somente no visual. Você precisa de outras estratégias. A sua apresentação é como se fosse um produto no supermercado. O visual é importante? Sim. Mas é mais ou menos quando você está andando pelo supermercado. O visual faz você parar na frente da prateleira. Nossa, que coisa interessante. Agora, de nada adianta uma embalagem bonita se o conteúdo que tem ali dentro não é do meu gosto, se é uma coisa que não é boa, eu não vou querer consumir. Eu vou jogar aquilo fora. E na tua apresentação é igual. Se o conteúdo não for legal para aquela pessoa, se o conteúdo não for interessante, ela não vai querer te escutar. E o que as empresas querem com os produtos? Elas querem engajamento. Querem que você consuma de novo, de novo, de novo. Igual a sua apresentação. Eu quero engajamento ali dentro. Eu quero que as pessoas participem, porque principalmente durante uma aula ou um treinamento, é só com as pessoas tendo uma grande participação que elas vão ter transformação. E se elas têm transformação, o seu trabalho está validado e você tem um valor muito maior. E é por isso que a estratégia mais completa para você criar qualquer tipo de apresentação é o método VC. Em que você tem um visual criativo para chamar a atenção das pessoas, um conteúdo empático. E André, o que é um conteúdo empático? Conteúdo empático é um conteúdo que se conecta com aquelas pessoas, que está ligado com um problema que eles têm ou com um desejo que eles também têm. E a gente também precisa de engajamento. E uma das melhores formas para você gerar engajamento dentro da sua apresentação é através da gamificação. E não, gamificação não tem nada a ver com você fazer um joguinho dentro do PowerPoint. Como é que faz um joguinho de atravessar um carro de um lado para o outro? A gamificação é sim uma técnica que veio lá dos jogos, porque as pessoas quiseram entender como que alguém fica até 2 da manhã jogando FIFA, jogando Call of Duty, o que tem dentro desse negócio? São drogas? Não é isso não, mas são estratégias de marketing, de psicologia, que aplicadas dentro de uma situação específica fazem com que as pessoas tenham um nível de motivação maior. E através desse estudo surgiu a técnica da octálise, uma técnica que trabalha os 8 pontos de motivação de um ser humano. E dentro de cada um desses pontos de motivação a gente tem técnicas específicas para serem aplicadas. E a técnica que eu vou te ensinar hoje vem lá do ponto de desenvolvimento e conquista. E essa técnica trabalha algo muito importante, que normalmente faz com que as pessoas desistam quando ela não existe dentro de um processo, que é o que a gente chama de senso de progresso. O senso de progresso é aquela ideia de que você está sentindo que está melhorando dentro de uma atividade. Vamos pegar, por exemplo, aqui a academia. Por que muita gente desiste da academia? Porque dentro de um mês, o progresso muitas vezes ele não é tão tangível. Então você olha lá no espelho e pensa, puxa, mas eu tô tão igual. Depois de um mês você vai lá e desiste, porque o esforço é muito grande para uma transformação que você ainda não percebeu. Mas se a gente tivesse uma forma de medir ali cada porcentagem de gordura que você perdeu, eu tinha 20%, agora eu tenho 19,5%, 19,3%, a cada dia que vai passando, pode ter certeza que você ia se motivar muito mais. Assim mesmo como numa aula de inglês. Para a gente ser fluente numa língua, demora muito tempo. Agora, se a gente pudesse visualizar todas essas pequenas vitórias dentro do processo e eu conseguisse perceber que estava realmente evoluindo, eu também ia continuar assistindo todas as aulas. E uma forma da gente representar esse senso de progresso vindo lá dos jogos, você já deve ter imaginado, né? Eu sei que você já deve ter imaginado. É através do que a gente chama de barra de progresso. A barra de progresso ela vem sendo utilizada há muitos anos, desde o Super Nintendo até hoje o PlayStation 5 e nos jogos também aí de celular. E não é à toa que isso funciona e vem sendo utilizado há tanto tempo, porque quando você vê que está progredindo dentro de um joguinho, você quer continuar. E eu quero trazer esse mesmo efeito
para dentro de uma aula. Só que não adianta a gente pegar e só jogar uma barra de progresso dentro de uma apresentação. Não é assim que as coisas funcionam, a gente precisa ser mais estratégico do que isso. E a primeira coisa é a gente aplicar essa estratégia na nossa apresentação. E eu vou te falar aqui quais são os passos essenciais para a gente criar uma barra de progresso. O primeiro passo é definir o começo e o fim da jornada do seu aluno. Então vamos pegar, por exemplo, a nossa aula de inglês. O começo é talvez um aluno que não sabe nada de inglês ou tem um conhecimento muito básico. E ao final dessa pequena jornada que a gente criou para ele, eu quero que ele, por exemplo, consiga viajar por conta. Digamos que a gente tem lá um grupo de pessoas que são mais velhas, eles querem aprender inglês justamente para isso. Esse é o fim da jornada. Só que uma jornada, muitas vezes, ela é muito comprida. E como a gente já falou, essa é uma das maiores razões das pessoas desistirem de uma atividade. E é por isso que o segundo passo é a gente pegar essa jornada completa e quebrar ela em pequenas vitórias. Então, entre não saber nada de inglês e conseguir viajar por conta, a gente coloca situações como saber pedir direções, pedir comida e bebida numa viagem, ou até mesmo vocabulário sobre compras, números, pedir preço e assim por diante. Mas ainda isso tá tudo muito técnico. Para aumentar o nível de envolvimento, assim mesmo como os jogos fazem, a gente pode aplicar uma terceira técnica, que se chama de storytelling. E se você não sabe o que é storytelling, tá na hora de entrar para aula de inglês, hein? Ah, brincadeira, mas o storytelling não é nada mais do que a gente aplicar a técnica das histórias, criar uma narrativa para aquilo que a gente está apresentando. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma narrativa de alguém que viajou para Nova York e colocar lá, sobrevivendo a Nova York. E dentro de cada uma das etapas, eu também vou colocar uma pequena narrativa. Então a pessoa chegou no aeroporto. Cheguei no aeroporto, o que eu preciso? Preciso pegar um táxi para chegar no hotel, e aí que eu vou aprender a pedir direção. Cheguei no hotel, tô morrendo de fome, quero tomar um café. Vamos lá ensinar o vocabulário de comida e de como pedir também comida. Agora eu vou colocar um problema aqui na história. Cheguei em Nova York no inverno e esqueci de levar casaco. Tenho que ir às compras. Preciso comprar um casaco novo ali. Vamos aprender agora o vocabulário para fazer isso. E finalmente o fim da jornada. Cheguei no aeroporto. Vou lá falar com a imigração, despachar minha mala, que vocabulário que eu uso? Poxa, legal, só entrei indo agora no avião, voltei para casa, consegui viajar sozinho por conta. Agora que eu tenho toda essa inteligência por trás, só falta a gente criar o visual. E para criar o visual e não travar, eu vou utilizar a técnica do nada vem do nada. A técnica que mesmo que uma pessoa não seja criativa, consegue fazer um visual criativo. E o primeiro passo é buscar por fonte de inspiração. E aqui eu peguei algumas fontes de inspiração. A primeira foi a foto de uma barra de progresso. Como é uma barra de progresso? Eu percebi aqui dentro que a gente tem cadeadinhos para as áreas que ainda estão bloqueadas, que é uma linha, né, que tem vários pontos e cada ponto representa uma parte da jornada. Peguei também o táxi amarelo, afinal a gente está falando de Nova York, então Nova York tem muito táxi amarelo, é icônico. Uma foto de Nova York que você está vendo que está se mexendo aqui. E vou dar uma dica bônus, hein? Toca o alerta de dica bônus aí. Vem aqui no Google e procura como New York City Cinemagraph. E você vai em imagens e toda imagem que tiver essa marcação de GIF, você vai perceber que é uma foto que tem animação que você pode usar como pano de fundo aqui nessa sua barra de progresso. Claro que se não for New York City, você pode procurar de qualquer outro tema e coloca Cinemagraph junto. Então agora vamos começar a montar esse nosso slide. Eu vou pegar essa imagem aqui animada de Nova York. Eu venho aqui na aba Inserir, Formas, tenho aqui um retângulo, vou cobrir a foto inteira com esse retângulo, quase falei retângulo, né? Retângulo, é um retângulo. Vou tirar o contorno, clicar com o botão direito, vir aqui em Formatar Forma, Preenchimento e vou escolher essa opção de preenchimento de gradiente. O preenchimento de gradiente, eu posso escolher a cor que eu quiser dentro aqui dessas marcações de cor. Então aqui ele está com esse cinza escuro, mas poderia ser qualquer outra cor, né? Poderia ser um vermelho se eu quisesse. E também dentro de cada marcação de cor, eu consigo colocar transparência nessas cores, deixando uma área desse meu objeto mais clara ou também mais escura. Dessa forma, eu consigo colocar texto por cima e ainda assim consigo enxergar a foto no fundo. O que agora a gente vai fazer é criar a barra de progresso. Então eu venho aqui em Inserir, Formas, e posso colocar, por exemplo, uma bolinha, e junto com a bolinha eu posso voltar aqui em Inserir e Formas e colocar um retângulo. Essa junção de bolinha e retângulo faz com que a gente vá criando a barra de progresso aos poucos. Aí é só uma questão da gente tirar os contornos e mudar a cor, por exemplo, para um amarelo, ou mudar a cor aqui, como nesse caso, para o branco. Adicionar bolinhas junto com os retângulos. Agora que eu criei a barra de progresso, é só eu pegar
essa imagem aqui do cadeadinho e colocar esse cadeadinho em cima das bolinhas, dessa forma. Agora eu vou copiar esse táxi amarelo, que eu peguei essa imagem também de Yellow Taxi lá no Google. O táxi amarelo vai ser como se fosse o personagem que vai correndo aqui na nossa barra de progresso. E tudo que eu preciso fazer nesse momento é adicionar o texto que a gente já criou antes, Sobrevivendo a Nova York, e colocar também as caixas de texto de cada etapa que tem o storytelling. Adicionei as minhas caixas de texto. E agora, por último, eu vou colocar aqui, inserir uma barrinha. Vamos adicionar uma barrinha por cima dessa barrinha branca, que vai ser a barrinha que vai correr quando o táxi andar junto com ela. Então, vou colocar a barrinha aqui do mesmo tamanho dessa barra do fundo. A gente está fazendo uma outra camada. E eu vou colocar uma cor para essa barrinha. Esse amarelo aqui mais claro. Essa barrinha vai ficar aqui. Só vou colocar com o botão direito, trazer o táxi para frente para ele ficar na frente dessa barrinha. Mais ou menos assim. Muito bem. Agora que a gente tem essa barrinha, tudo que falta é animar. E eu vou animar essencialmente 4 objetos aqui dentro. O táxi, a barrinha amarela, essa bolinha branca e também o cadeado. Então vamos começar pela bolinha branca. A bolinha branca eu quero que ela mude de cor quando a animação iniciar, porque ela muda de cor, sinalizando que essa etapa já foi completada. Então clico na bolinha, vou na aba Animações, clico nessa flechinha e venho aqui nessa animação amarela, que é mudar a cor do objeto. Clico nessa animação, vou no meu painel de animação, você está vendo que a animação está aparecendo aqui, clico com o botão direito, opções do efeito, e aqui eu posso escolher a cor para qual essa barrinha vai mudar. Eu posso colocar preto, azul, o que for. Posso até colocar aqui em cores padrão do próprio PowerPoint, um amarelinho mais clarinho, um amarelo mais próximo dessa barrinha aqui. Vamos dar um OK. Dá um OK aqui também. E você está vendo que ele está mudando para a mesma cor do amarelo. Segunda animação, eu quero que essa barrinha ande para o lado. Então clico em cima da barrinha amarela, vou aqui nas animações e vou selecionar a barrinha do apagar. Ela apaga de baixo para cima, não quero de baixo para cima. Eu quero da esquerda para a direita, quero que ela faça assim. Então eu seleciono aqui da esquerda e a barrinha está andando. Agora, para a barrinha e a bolinha acontecerem as animações ao mesmo tempo, eu venho aqui na animação da barrinha, em iniciar e seleciono com o anterior. Isso quer dizer o quê? Que quando eu clico, a bolinha e a barrinha, as duas animações acontecem ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer o táxi andar para o lado direito. Clico no táxi, venho aqui nas animações e seleciono a animação de linha. O táxi vai andar para baixo, mas eu não quero que ande para baixo. Para fazer ele andar para a direita, você está vendo que ele criou um fantasminha. Então a gente vem em cima do fantasminha, em cima da bolinha do fantasminha, clica e arrasta aqui para cima do cadeado. Você está vendo aqui que o táxi, no painel de animação, ele tem um tempo de animação bem grande. E a barrinha ela tem um tempo de animação bem curto. Para a barrinha amarela e o táxi acontecerem ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no botão de duração e vou aumentar a duração dessa animação para acontecer junto com o táxi. E o segundo passo é clicar na animação do táxi e fazer com que ela aconteça junto com o anterior. Ou seja, a barrinha e táxi vão andar juntos. Mais ou menos assim. A barrinha e o táxi vão acontecer ao mesmo tempo. E agora tudo que a gente precisa é fazer esse cadeado sumir. Então eu clico no cadeado, vou aqui nas opções de animação e vou selecionar a animação de esmaecer, a animação vermelha de esmaecer, que é uma animação de saída, quer dizer que ele vai desaparecer. Clico e configuro para o cadeado aqui iniciar com o anterior, ou seja, ele vai acontecer automaticamente junto com as outras animações. Quando a gente projeta, eu tenho aqui clicando o táxi andando, a barrinha correndo junto e o cadeado sumindo. E agora você pode pegar isso aqui e aplicar ao final de cada etapa. Claro que no final da próxima etapa, o que você vai fazer? Eu simplesmente crio um segundo slide e nesse segundo slide eu já deixo o táxi posicionado nessa área
E eu repito todas essas animações, mas agora indo para a próxima bolinha, porque essas animações elas não vão ser contínuas. Eu tenho a primeira barra de progresso, dou toda a aula e daí aparece a barra de progresso de novo, só que daí ela vai começar do ponto onde a outra parou e é só você repetir as animações. Viu só, criativo? Como criar realmente uma apresentação para uma aula, para um treinamento que é diferenciada é muito mais do que só fazer um visual legal. Tem muita estratégia por trás, mas estratégia que vai fazer com que o seu trabalho seja diferente de todos os outros. E a partir do resultado dos teus alunos, esses resultados eles vão brilhar diretamente em você. As pessoas vão te valorizar muito mais como profissional. E a partir disso você terá, com certeza, novas oportunidades e um nível de exposição muito maior. E se você quer saber mais sobre a técnica da gamificação para revolucionar suas aulas e os seus treinamentos, você pode se matricular hoje mesmo no nosso treinamento de gamificação, o Jornada Fantástica 2.0. Lá eu ensino de forma simples e prática todas as técnicas da Octalyse para você conseguir aplicar no dia seguinte. Técnicas que eu utilizo em todos os treinamentos da Fantástica Fábrica Criativa e que me fizeram crescer muito no mercado de treinamentos. Para saber mais informações sobre o nosso curso, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I found so little happiness with this blunt in my face. Every single day stabbed